Jornal da Mix. Na nossa entrevista, a gente tem uma conversa aqui muito importante. Vamos falar sobre o projeto Escola Restaurativa do Ministério Público de Santa Catarina. Quem está aqui com a gente é a promotora de justiça, Débora Pereira Nicolazzi. E a ideia desse projeto é prevenir, resolver e transformar conflitos como bullying nas escolas. Vamos saber mais desses detalhes com a Débora que está aqui com a gente. Inclusive, a gente já estava aqui trocando uma ideia, que esse é o objetivo, né, de se discutir a segurança na educação. Não é um assunto novo. Já em 2014, o Ministério Público de Santa Catarina já vinha falando sobre isso, né? Bom dia. Bom dia, eu sou titular da 17ª Promotoria aqui em Blumenau. Atuo aqui desde finalzinho de 2019, né? E as minhas frentes são o combate à evasão escolar, que tem muito a ver com a situação de escola, porque a gente consegue descobrir os motivos de uma evasão escolar, né? E de ato infracional, que são crimes praticados por adolescente, né? Então, como foi dito por ti, é um projeto que já existe há algum tempo da Justiça Restaurativa, que é a solução de conflitos em processo. E nos últimos anos isso vem sendo adaptado para as escolas. E é realmente um projeto que visa promover a prevenção, que é o nosso principal foco, né? Sim. Resolução e transformação de conflitos e situações de violência, que principalmente é violência psicológica e verbal, como no caso do bullying, nas escolas de Santa Catarina. Tá? É um projeto estadual, né? Estadual, exato, E aí eu vou citar a base legal, que é algumas resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público, 2021, 2014, tá? Mas aí voltado à Justiça Restaurativa, e do CNJ de 2016, tá? E esse projeto, ele é parte integrante de algumas iniciativas de um grupo gestor da Justiça Restaurativa aqui de Santa Catarina, e é por meio de uma cooperação técnica de 2019. Entendi. Tá. Ou seja, desde lá, então, está sendo trabalhada a implantação desse projeto nas escolas, vamos dizer assim, não só na justiça, mas também nas escolas. E são escolas estaduais, públicas em geral, incluindo as municipais, as particulares também? Como é que funciona exatamente? A gente começa com as escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais, mas são eleitas uma escola para a rede municipal e a rede estadual. E aí, numa segunda etapa, que a gente já está entrando aqui no município, é promover a capacitação de profissionais para que tenham autonomia. Entendi. Ela está sendo aplicada, então, hoje em quais escolas aqui em Blumenau? Uma escola apenas, uma escola municipal. Nós fizemos a primeira etapa, que é um trabalho de sensibilização com o gestor municipal, com os diretores da escola. E aí fizemos já o primeiro círculo de paz na escola. Nessa escola. Escola. Foi um dia inteiro, né? Iniciou de manhã, a gente terminou no final da tarde, com os alunos e com os professores. E agora nós vamos tratar, né? Já está nessa fase da capacitação. Entendi. Ou seja, funciona como um projeto piloto, vamos dizer assim, nessa escola, que vai se expandir agora pelas outras. Exatamente. E o que muda no dia a dia dessa escola que participa desse projeto da educação restaurativa? A gente precisa criar esse hábito de escuta especializada, né? De professores. E aí esses professores estariam capacitados para fazer algumas perguntas, que não são perguntas aleatórias, né? São tudo cuidadosamente elaborado. Uma conversa, Para né? conversa, exatamente. E o hábito de promover a paz por meio de conversa. É essa a ideia. Tá? O professor conversando com os alunos conversando entre aqueles eles. que tenham a devida capacitação. Certo, entendi. Tá? Exatamente. Para que não chegue a situações de bullying, porque o bullying é uma situação repetitiva. Né? Aí tu tem a configuração do bullying, ou agressões físicas, que pode ser um ato infracional ou somente um ato indisciplinar. Né? Nesse sentido, para que os próprios alunos alcancem a resolução do conflito, sem a necessidade de um terceiro, que no caso seria um poder judiciário. Né? Entendi. Nesse sentido. Débora, eu percebo assim, acho que todo mundo percebe isso, né? O bullying, ele sempre existiu. Essas situações de conflitos, elas sempre existiram. O que me parece que antes o ambiente escolar, ele era um ambiente que, se a maioria obedecia a professores, diretores, né? A gente tinha medo do diretor, porque era uma pessoa que, se vai para a sala do diretor, a gente já pensava, acabou a minha vida, né? Hoje já não mais. As crianças, jovens, elas vêm, não sei se é a educação dentro de casa ou se é a nova sociedade que a gente vive, porque a gente está em constante transformação, mas a verdade é que há um enfrentamento. O professor fala, o aluno não acata exatamente.
A impressão que dá que falta diminui o respeito, né? Exato, dos alunos pelos exato. professores e pelos dirigentes. Perfeito, Pancho. E aí, como é que essa escola restaurativa vê esse ambiente em que não se tem um consenso de que, olha, o professor está ali para orientar para o melhor? Como é que faz esse diálogo acontecer para que haja esse respeito e que o bullying e esses conflitos sejam amenizados? E de nenhuma forma se quer tirar a autoridade de professor e diretor. Claro. É bem como você falou, o medo é diferente do respeito. Exato. E o respeito se conquista, né, por uma hierarquia, pelo cargo em si, ou pelo trabalho, né, que daí os alunos, no caso ali das escolas, vão tendo o ideal ali do professor, né, do orientador. Então, a gente não, de forma nenhuma, se quer tirar ali a hierarquia dentro da escola, não é esse o objetivo. Acho que o objetivo é até recuperar esse respeito. Recuperar, exatamente, recuperar. No manejo das situações, porque a sociedade ela é dinâmica. A família de hoje não é a mesma de 30 anos, exatamente, né? Exatamente. Não é a mesma. E por isso é importante incluir a família nessa história também, né? Ou seja, Exatamente. há essa conversa também com os familiares, com os pais Num dos primeiro alunos. momento aqui, não. Tá. Nesse primeiro momento de implementação, não. Isso é feito só a capacitação, então, dos professores. Dos professores, exatamente. Não dá para fazer de todos, né? A gente precisa de um grupo que ainda vai ser selecionado. Certo. E aí eles fazem esse curso. Porque a ideia, assim, também não é só no combate a bullying, mas podem vir situações de violação de direito. Por exemplo. Daquela criança, né? Até às vezes de dentro da família. Entendi. E aí é aquele espaço que ela tem para se manifestar, sempre respeitando a voluntariedade e o sigilo dessa informação. Criar um ambiente de confiança para que a criança possa falar sobre o que está acontecendo com ela, se ela estiver sendo violada de alguma forma, se os direitos dela estiverem sendo violados de alguma forma, para que ela possa se comunicar com o professor. É mais ou menos nesse sentido. Porque isso, em algum momento, isso aí vai estourar. Né? Então, a gente precisa trabalhar na prevenção. A escola restaurativa, ela existe em outros países já com bastante força, né? Ano passado foi criado um grupo de trabalho do Ministério Público e de outras instituições, e esse grupo de trabalho foi vivenciar algumas situações nos Estados Unidos de escola restaurativa e na Colômbia, tá? Olha. Que foi uma grande referência a situação ali das escolas de Colômbia, que passava por uma situação de grande violência, eles conseguiram reverter isso de uma forma brilhante. Que tipo de... Não investindo só em estrutura predial de segurança. Claro. Isso também ninguém diz que não pode ser feito de jeito nenhum, né? Mas o foco não é só esse. São duas frentes, né? É a frente da questão da infraestrutura e a frente da questão de conversa e conscientização. Porque às vezes a situação ela é vivenciada dentro da escola, intramuros. Né? Exato. Não é um muro que vai evitar que a situação aconteça. Existem alguns impactos aqui do Círculo de Paz que eu vou citar com base em estudos, né? Que eles vão refletir não só na esfera interpessoal, mas também intrapessoal, né? E essa criança, esse adolescente, ele vai propagar o que foi dito ali no Círculo de Paz para a família fala para os vizinhos e atinge um nível maior, porque é impossível também fazer em todas as unidades, claro. Né? E promove também regeneração, restauração de valores próprios e potencial de gerenciamento de conflitos internos, a empatia, né? Eu fiz isso, mas, né, questionado, você já passou por alguma violência dessa forma? Já passei, quando tu vê, todo mundo já passou. Tentar se colocar no lugar dele, entender o que aconteceu. aconteceu. Então vamos daqui para frente não fazer mais isso, claro. né? Com base em valores que eles mesmos passam pra gente no Círculo de Paz, tá? Isso acaba também promovendo um desempenho escolar melhor e, claro. consequentemente, impedindo e reduzindo xingamentos, né? As situações agressivas e de evasão escolar. Porque a evasão escolar, ela não é só a simples infrequência, né? A falta reiterada sem justificativa. Não é só porque não tem passe. Geralmente, de regra, isso não acontece, né? Fenomenal, enfim, de regra. Não é esse o problema. Não é esse o problema, mas é um desarranjo familiar. E aí já vem um adolescente com histórico, mas isso já aconteceu, mas aquilo nunca foi resolvido na infância. Na verdade, vocês estão lidando com a ponta do iceberg, né? Que uma história atrás de toda essa situação que está dentro da família, muitas vezes são situações muito mais difíceis, né? Exatamente. Às vezes a criança ou adolescente, enfim,
precisa trabalhar, precisa cuidar de um irmão mais novo, não vai para a escola. Isso é bem comum, né? Então, embora ainda não haja essa interação direta com a família, há esse intuito de buscar solucionar na raiz esses problemas, porque eu acredito que é o principal, né? Resolver... Que é bem mais difícil, obviamente, né? Resolver todos os Na conflitos do mundo, né? A gente não consegue. A gente faz um manejo, né? Então, vamos reduzir, né? E de que forma? Essa ferramenta é a correta? Sim, claro. Blumenau não foi a primeira cidade. Já várias aqui de Santa Catarina já receberam, algumas já estão até mais com os projetos adiantados, né? Rodeio, Navegantes, Rio do Sul, inclusive, o promotor lá da infância tem essa capacitação. Ele toma a frente do próprio Círculo de Paz, né? Ele tem... E agora em abril tem um outro curso, eu não vou conseguir fazer, mas já 3 promotores se inscreveram. Eu imagino que isso, claro, conta com a parceria aí da Secretaria de Educação, tanto do Estado quanto do município, mas deve ter outros órgãos envolvidos também, né? Vai até de... Porque essas pessoas agora que fizeram parte do primeiro círculo são facilitadores. Existe esse nome, não é orientador, né? A gente chama de facilitador. E vieram de vários órgãos, da UDESC, do Tribunal de Justiça, de outras universidades, da Unisul. E aí as pessoas voluntariamente, eu tenho interesse em fazer esse curso, é feita uma avaliação e a pessoa, né, acaba entrando nesse curso de uma semana, tá? Um curso mais intensivo. Com base no teu trabalho, Débora, que está aqui desde 2019. Finalzinho. Né? Eu entrei mesmo na infância, eu entrei pela promotoria criminal e depois peguei a promotoria da infância. Quais são aqui na cidade os maiores problemas? Evasão escolar e bullying são o mais crítico ou tem outras coisas assim que chamam a atenção aqui nas escolas da cidade? É como em todas as comarcas, né? Esses problemas, eles... Não há algo nosso, vamos dizer assim, né? É regionalizado mesmo. Mas também o que atrapalha muito é o uso de droga, o tráfico de drogas. E também há uma atuação nesse sentido para evitar o tráfico ou só para evitar que a criança entre nesse mundo? Como é que funciona? A prevenção do tráfico, ela começa já muito cedo, né? Na infância, porque depois com 16 anos é mais difícil de resgatar, né? Sim, com certeza. Aí tu vai para uma parte de investigação, de polícia civil, medida de socioeducativa, né? Que também tem a prevenção. Numa outra... no outro ponto de vista, ela, né, quando você pune dentro do rigor da lei, você também tem a prevenção. Você evita que aquele agente continue praticando crimes, né? E isso do direito penal, serve de exemplo para toda a sociedade, para as pessoas não buscarem justiça com as próprias mãos, né? Não, realmente as leis existem, né? E devem ser aplicadas. Mas nesse modelo, né? Se a criança, por exemplo, se sente à vontade, e esse é o objetivo, que ela se sinta à vontade para conversar com os agentes da escola, com os professores, com os servidores, de repente uma criança chega e diz para ela que os pais fazem uso de droga, por exemplo, né? Certo. Nesse momento, é acionada a polícia, é acionada a assistência social, existe essa integração com os outros órgãos uma rede de proteção, vamos dizer assim, no caso. Aí né? É acionado nesse caso de violência doméstica também, que é muito assistência social. No caso ali de uso de droga ou da saúde, né? Eu acho que a grande diferencial é estimular realmente que a criança fale, né? Ou seja, que os professores estimulem as crianças a falarem sobre o que elas estão passando no dia a dia. Né? Mas nunca revitimizando. Certo. Né? Porque daí vem um outro professor, pode repetir? Pode repetir. Não, então vamos te levar para o conselho tutelar, aí repete. Isso é importante. Existe, para esse tipo de escuta, existe alguns procedimentos que precisam ser adotados. Claro, por isso o treinamento, né? Então, hoje, dando exemplo aqui, saindo um pouquinho dessa seara aqui, as vítimas, elas, quando são ouvidas, existe um depoimento especial para isso. Entendi. Né? Claro, a gente não consegue fazer com todas as vítimas de todos os processos, mas crianças do adolescente, quando são vítimas, são ouvidas por meio de depoimento especial, que é por meio de uma psicóloga. Entendi. E aí a gente só escuta esse ato dentro do processo. Aí no final as perguntas são direcionadas a essa pessoa capacitada. Perfeito. Débora, hoje está numa escola aqui em Blumenau. Qual é o objetivo? Até o fim do ano vai estar em mais uma estadual esse ano, tá? E aí nessa segunda etapa fazer uma capacitação, que daí acaba sendo com um grupo limitado, tá? Essa capacitação, claro, ela precisa de verbas, né? Mas o gestor, ele pode se valer do FRBL, que é o Fundo de Reparação de Bens Lesados, para onde as multas de processos que resultarem em condenação são
alocados para esse fundo, e o FIA, que é o Fundo da Infância e da Adolescência. É só apresentar o projeto já existe, né? E aí, numa segunda fase, se usa essa verba e propor ali a criação de um comitê. Ou seja, até virar uma política pública de fato tem um tempo aí. Contando ali com a vontade do município, né? Claro, exatamente. Não é nada imposto, jamais é essa a ideia. Ou seja, se agora mudar o governo, vai ter que ter uma conversa aí para ver, vamos continuar esse negócio. Por isso que a ideia da criação do comitê. Claro. E isso já está sendo articulado, né? O trabalho para que seja aprovado um projeto de lei. Em alguns municípios no Rio Grande do Sul isso já existe também. Né? Porque daí com o projeto de lei, da garantia legal da coisa. Aí de fato vira uma política pública. Perfeito. Sem que o gestor, mudou, tal, claro, não, vamos mudar. Sem interferência, né? Exatamente. Tem que proteger todo esse trabalho, não tenho dúvida. Débora Pereira Nicolazzi, promotora de justiça da 17ª Promotoria aqui de Blumenau, né? Falando com a gente aqui sobre a escola restaurativa que está sendo implantada aos poucos aqui na educação da nossa cidade. Débora, obrigado pela tua participação e pelas informações que passaste aqui. Importante a gente saber que está todo mundo mobilizado de alguma forma para tentar melhorar as condições da nossa educação e das famílias da cidade, né? Obrigada também. Jornal da Mix, oferecimento, as aulas já iniciaram. Comece agora a sua graduação na Uniaselv, o EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples, escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br. Mix!